Gostaria de chamar todos bem-vindos a esse momento nosso de culto. Que o bom pastor Jesus nos acompanhe, que Ele nos leve nesse culto a pastos verdejantes e a águas tranquilas, que Ele possa nos consolar e que a Sua palavra nos traga refrigério para a alma. Que bondade e misericórdia nos acompanhe nesse momento e que possamos estar na casa do Senhor para todo sempre. Em nome do Deus triuno, nós iniciamos esse culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, nenhuma salvação eu creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações que fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai voltar. Breve voltará. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessamos os nossos pecados, suplicando em nome do Senhor Jesus, que Deus nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade. Assim, através dessa oração, eu também convido a você a entregar as suas vergonhas e um coração arrependido ao Senhor Deus, neste santo momento. Onipotente Deus, misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador,
Te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas. Arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu Filho, Cristo Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador, e me tires do vale da sombra da morte e me leve a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Amém. Em virtude desta tua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem do bom pastor Cristo Jesus, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, lavados, com refrigério para a nossa alma, eu convido a vocês a entoarmos a esse cântico. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ao Salmo do dia, talvez o Salmo mais conhecido por toda a humanidade, o Salmo que nos traz refrigério, nos traz consolo, que nos guia e que permite que, na companhia do bom pastor Jesus, nós possamos dizer: nada temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E eu convido a auxiliar nas leituras bíblicas do dia de hoje aos nossos irmãos que vão fazer estas leituras através dos seus próprios lares, né? E assim nós vamos fazer a leitura do Salmo 23. O Salmo de hoje é o Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Assim também convido a vocês a abrirem as Bíblias ao Evangelho do dia, o texto de João, capítulo 10, versículos 1 a 10. E ali Jesus ele vai nos dizer que Ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas para o aprisco. Eu quero fazer uma breve referência ao capítulo anterior, onde Jesus curou um cego de nascença, uma ovelha que estava perdida, uma pessoa que estava andando pelo vale da sombra da morte, até que Jesus o encontrou e o conduziu, mesmo naquele vale da sombra da morte, com o seu bordão e o seu cajado, levou para o seu aprisco. Que este Jesus também nos conduza nesta leitura do Evangelho, que assim como o Salmo nos será proferido também por um dos nossos irmãos de seus lares. O Evangelho do quarto domingo de Páscoa nós encontramos em João, capítulo 10, versículos 1 a 10, onde lemos: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui a leitura do Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Salmo 23. Nós estamos vivendo dias literalmente andando no vale da sombra da morte. Ligamos a TV e se falam em covas abertas, corpos de pessoas mortas, número de mortos, doentes sem leitos, desemprego e ainda os profetas deste século que anunciam o Apocalipse dizem: o pior ainda está por vir. Vivemos dias em que toda a humanidade anda pelo vale da sombra da morte. Quantas pessoas estão com medo, apavoradas em suas casas ou caminhando pelas ruas? E precisam ouvir o Salmo 23, que precisam conhecer o pastor Jesus, para que possam ter um refrigério, para que possam dizer: nada temerei. O povo de Deus sempre teve que atravessar por vales ao longo da sua história na Escritura. A Bíblia nos relata vários vales: Vale de Acor, Vale de Baca, Vale do Jordão, Vale de Jezrael, Vale de Aijalon, Vale de Hebron, Vale de Escol, Vale de Sidim, e o vale mais famoso de todos, o Vale dos Ossos Secos. Porém, há ainda muitos outros vales que a Bíblia nos fala. O vale é uma área geograficamente mais baixa, que fica numa região de depressão, aonde montanhas a cercam. Poeticamente podemos dizer que o vale é um lugar baixo, aonde algumas pessoas estão. Davi conheceu, por exemplo, o vale da sombra da morte, um vale assombroso. Quer dizer que o rei Davi estava numa posição baixa e ao lado tudo muito alto. Na leitura do Evangelho de João, no capítulo anterior, havia um cego de nascença que estava também no vale da sombra da morte, até que o bom pastor Jesus o salvou, o conduziu a um aprisco seguro, mesmo sendo este cego expulso da sinagoga pelos fariseus e interrogado. Jesus levou para aquele homem a um refrigério a sua alma. O vale da sombra da morte, aqui descrito por Davi no Salmo 23, ele traz como referência um lugar que existia naquela região, um caminho entre Jericó e Jerusalém, que de fato era muito sombrio, perigoso. Se vocês se lembrarem da história do bom samaritano, que caminhava entre Jerusalém e Jericó, que caiu na mão de salteadores, num lugar onde nem os sacerdotes, nem os levitas queriam parar porque tinham medo. Este é o mesmo vale que o Davi usa para dizer o vale da sombra da morte. Era um lugar onde todos ficavam atemorizados. Todos os viajantes que passassem por aquele vale tinham medo, quer pela escuridão, ausência de luz causada pelos altos montes, impedindo que pudessem ver à frente, quer pelos salteadores que poderiam se esconder. Era um vale sombrio, aonde muitas coisas ruins poderiam acontecer. Vocês já devem ter passado por vales, e até mesmo, quem sabe, alguns já passaram pelo vale da sombra da morte. Se lembram de algum momento em que vocês já passaram por vales em vossas vidas? Quem sabe os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, no seu casamento, no seu emprego, na sua empresa, na morte de um familiar, de um ente querido que você tanto amava,
ali foi um vale da sombra da morte. Numa briga entre marido e mulher, numa separação, numa doença, em meio a um pecado, um vale assombroso. Davi vivia dias parecidos com os que nós estamos vivendo. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, que queria tirar a sua vida. Davi estava vivendo no vale da sombra da morte, cheio de medos, de angústias, apavorado, até que ele escreve o Salmo 23. Davi se sentiu como uma ovelha, indefesa e frágil. Era praticamente impossível, que uma ovelha passasse ou atravessasse um vale tão assombroso, sozinha, devido às armadilhas, os predadores, as pedras, a escuridão. O homem também não pode vencer as adversidades do vale da sombra da morte sozinho. Enfermidades, desemprego, problemas no lar, pecado, a morte. Sem o bom pastor Jesus, nós não passamos pelo vale. Assim como as ovelhas estão sujeitas a muitos perigos, necessitam de alguém que as cuide, Davi e o cego de nascença precisavam também de um bom pastor, precisavam de Jesus em suas vidas, que os tomassem conta, que os conduzisse com o seu bordão e o seu cajado, que os levasse a um lugar que somente na companhia de Jesus eles poderiam alcançar. Davi foi perseguido por um exército, tendo que fugir, morar em cavernas, dormir sobre campinas. E é naquele momento que o Davi escreveu estas palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não temerei mal nenhum. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E recitando este salmo, ele pôde naquele dia repousar e descansar. Em dias difíceis, ele foi guiado, ainda que estivesse andando num vale assombroso, ele não precisou temer mal nenhum, porque o bom pastor Jesus estava com ele, o consolando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Imaginem quantas pessoas, assim como Davi, recitaram no vale da sombra da morte o Salmo 23. Quantos doentes, deitados em leitos, em meio aos seus últimos dias, recitaram estas palavras do Salmo 23. Quantas pessoas antes de morrerem se lembraram deste salmo? Em meio às separações, em meio às crises familiares, nas drogas, desempregados, quantos já foram reconfortados pelas palavras do Salmo 23? Tiveram refrigério para a alma, puderam descansar em dias de morte e dizer: não temerei mal nenhum, nada me faltará. E foram consolados. Este vale da morte, ele não é um lugar para nós morarmos, ou então pararmos. Este vale que o rei Davi fala, ele deve ser um lugar de passagem, transitório. Diz assim o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Notem, no vale da sombra da morte, ele anda. Ele não consegue ficar parado ali. Ele precisa atravessar. Quantos estão agora caminhando por este vale da sombra da morte? Com medo, preocupados,
em meio à escuridão que a humanidade está vivendo, aos altos montes que nos cercam, doenças, desemprego, e com quem você está atravessando e andando neste vale? A única maneira de passarmos por estes dias, por este vale da sombra do Covid-19, o vale do desemprego, o vale da crise política, a única maneira de nós passarmos por este vale é com o bom pastor Jesus. E com Jesus, mesmo nós sendo ovelhas, correndo tantos riscos, tantos perigos, podemos dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não temerei mal nenhum, nem mesmo no vale da sombra da morte, nem mesmo numa pandemia, no desemprego, as dívidas e cobranças, nada me faltará. Não temerei, porque Deus está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele cuida da sua criação e a sustenta. O bom pastor Jesus não apenas é o protetor das ovelhas, mas também o provedor. O pastor Jesus protege nossa vida com o seu cajado, com o seu bordão, e quando estamos doentes, ele nos unge com óleo para sararmos. Mas ele também nos provê, nos leva a pastos verdejantes e a águas. Enquanto estamos nesta vida, este mundo é um vale assombroso, cheio de altos montes que nos cercam, em meio à escuridão, o qual precisamos da companhia do bom pastor Jesus, para atravessar e chegar à casa do Senhor, onde ali sim habitaremos para todo sempre, onde não haverá mais doenças, nem choro, nem morte. Se você está atravessando a um vale da sombra da morte, se você está atravessando a um vale assombroso, saiba que Jesus veio a este mundo para andar ao seu lado, para andar do meu lado neste vale. Eis que estou convosco, que possamos seguir e ouvir a voz do bom pastor Jesus, que possamos reconhecer a nossa fragilidade, mesmo que nós tenhamos derrotado gigantes no passado, que possamos andar com o bom pastor Jesus, que possamos dizer: somente por bondade e misericórdia conseguimos atravessar os nossos vales. Meus irmãos, ao ouvirem estas palavras, o Senhor é meu pastor, não tenham medo, mesmo diante de tantas dificuldades, de tanta pressão, mesmo que vocês estejam num vale. Davi e o cego de nascença tiveram, mesmo em dias de pandemia, em dias de desemprego, um repouso, um descanso, um refrigério para as suas vidas. O bom pastor Jesus irá atravessar contigo, comigo, por este vale. Assim como Deus guiou, consolou, levou ao Davi, ao cego de nascença, aos leprosos, à mulher adúltera, à viúva de Naim, ao Jairo, a Lázaro, a Marta e Maria, a todos esses que em algum momento estavam no vale da sombra da morte, que o bom pastor Jesus nos conduza também a nós, a pastos verdejantes e as águas tranquilas, a dias melhores, por Jesus. E se ficarmos doentes, que o bom pastor Jesus possa nos ungir com o seu óleo. Se viermos a perder o emprego, que nada nos falte, por Jesus. Que bondade e misericórdia possam te acompanhar todos os dias da tua vida. Amém.
Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Eu convido a cada um de vocês a nos aproximarmos diante do altar de Deus, nos achegarmos diante ao trono de Deus, entregarmos a nossa oração em nosso favor, em favor do nosso próximo e também em favor de toda a sua criação. Assim nós oramos. Amado Pai do céu, Tu que nos criaste, formaste a cada um de nós que somos feituras de Tuas mãos, Te damos graças por ter nos sustentado, por ter nos provido, por ter nos guardado em meio a este vale que estamos vivendo neste mundo. Pelo bom pastor Jesus que tem nos conduzido por estes dias. Obrigado, ó Pai do céu, por nos enviares o Salvador de nossas vidas. Permita que possamos anunciar as palavras desse Salmo 23 a tantas pessoas que estão apavoradas e com medo, para que essas palavras ecoem sobre nossas vidas, neste momento, neste vale, em meio a uma enfermidade sem cura, em meio a tantos, ao desemprego. E as palavras deste Salmo 23, nada lhe faltará. Estejam com cada um de nós. Não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanhem pelos nossos dias. E assim também lhe rogamos pela nossa pátria, aos nossos governantes, que o Senhor dê sabedoria, o Senhor que és a autoridade e repartiu esta autoridade para o cuidado e a ordem da Tua criação. Ajuda os nossos governantes para que possam conduzir a Tua criação, para que possam nos conduzir na companhia do bom pastor Jesus a dias melhores, a nossa pátria e também a toda a criação do Senhor. Também nos lembramos da nossa diretoria nacional da IELP, na pessoa do nosso pastor presidente, ao pastor Geraldo, a todos da diretoria, e rogamos que possam também conduzir a Tua igreja em meio a tantos decretos, em meio a tantas dificuldades, quer para o culto do templo, a administração do sacramento da ceia. Lhes dê sabedoria e permita que em todo o tempo possam dar bom testemunho e levar a este bom pastor Jesus a tantos que ainda não conhecem. Assim também nos lembramos dos nossos enfermos, quer aqueles que estão aos hospitais, tendo o seu cuidado através de médicos, enfermeiros, quer aqueles que estejam em filas, em busca de um leito. E rogamos ao Teu socorro, que o Senhor nos ajude a cada um destes nesse momento de tamanha angústia, de tamanho medo, aos enfermos, aos seus familiares, e permita que se consolem mediante o saber que o bom pastor Jesus está ao seu lado. Aqueles que em meio a esta pandemia vêm perdendo o seu emprego ou tendo dificuldade em meio à sua renda, nos ajude, que nada lhes falte, que o Senhor possa nos suster
com pastos verdejantes e com águas. Permita que possamos repartir o pão nosso de cada dia com o nosso semelhante, para que a cada um possa ter aquilo com que se alimentar durante estes dias que estamos passando por este grande vale. Assim também lhe rogamos a nossa comunidade. Abençoa, proteja-nos, permita que sobre a tua palavra, a tua igreja aqui seja edificada e alicerçada. Em nome do bom pastor Jesus, te entregamos esta oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que se encontrou com o bom pastor Jesus, eu vos entrego a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, agora e para todos sempre. Amém.